Opa, galerinha, passando aqui rapidão pra avisar pra vocês se inscreverem, ativar o sininho, principalmente deixa o like aí pra ajudar a gente a trazer mais conteúdo, beleza? Pra gente crescer cada dia mais, só agradece. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Bom, meus bons, minhas boas, vamos trazer aqui hoje o react do capítulo mais recente de One Piece, análise do Bruno Bandeira. Luffy Gear 5 derrotado, Gorosei Saturno revela o poder do seu Akuma no Mi Mítica. One Piece, capítulo 1094. E, mano, não entendi nada do poder desse cara. Tipo, ele virou um chifre de touro, um misto de aranha. Mano, que fruta é essa, velho? Eu lembro que na época que revelou a silhueta dos Goroseis transformado, as teorias mais populares, assim, das frutas deles são dos deuses do hinduísmo, né? Que eu não vou lembrar agora, mas eu tô ligado que é relacionado a isso. Mano, vamos ver o que o Brunão tem pra falar pra nós, explicar, mano, porque... Doideira. E aparentemente foi ele que deu a ordem ao Vegapunk pra apagar as memórias do Kuma, não deixar ele consciente quando ele se tornasse um robô por completo, né? E a Bonnie descobriu isso entrando na patinha dele, tanto que ela tem essas memórias ali no final do capítulo. E aí ela desfere um ataque com a espada que o Sanji, não vai, Bonnie. E pá, no peito, nem sei se é no peito, dá um ataque lá que dá o mínimo de dano no Saturno, não vai ser algo... Aí ele olha pra ela assim, eu acho que... E a Bonnie começa a chorar, então aparentemente foi o Saturno o responsável pela ordem direta, né? Faz sentido, até porque ele é o ministro da ciência aí, né? Então vamos ver o que o Bruno tem que falar pra nós. Bora pro vídeo. O verdadeiro poder dos Gorosei, Saturno, estremece a ilha de Egghead, liberando seu Haki e revelando o poder de sua Akuma no Mi despertada, uma criatura de tamanho colossal que surge em meio a um círculo de invocação com a aparência de uma aranha e de um touro. E a gente pode ver como Oda é um verdadeiro gênio quando na primeira vez em que vemos os Gorosei no mangá, podemos ver ao fundo círculos de invocação muito semelhantes ao que vimos nesse capítulo. Mas quais as inspirações para essa Akuma no Mi e quais os seus poderes? Assim como a fruta de Nika, eu acredito que o Oda esteja reunindo várias inspirações diferentes para essas novas frutas mitológicas. E eu vou trazer nesse vídeo duas inspirações fortíssimas que o Oda usou para essa Akuma no Mi em específico. Fica comigo até o final que esse vídeo vai estar recheado de informação, reflexão e curiosidade bacana nessa análise do capítulo 1094 do mangá de One Piece. Antes da gente começar, não esquece de invocar o seu like aí embaixo, de conferir a sua inscrição no canal e de ativar o sininho, galera, para não perder nenhum vídeo sobre o universo de One Piece aqui no canal, beleza? Começando então, galera, falando sobre a capa colorida desse capítulo, que foi maravilhosa, contendo toda a família Shimotsuki para promover a animação baseada no mangá one shot do Eiichiro Oda chamada Monsters, que a gente vai ter ali, né, nos próximos meses. E essa capa colorida tá sensacional. A gente pode ver o Koshiro ali da direita para a esquerda, né, o Kozaburo, a Kuina ali logo abaixo, que parece até um pouco mais velha do que a versão que a gente conhece, não sei se foi só impressão minha. A gente vê, obviamente, né, o nosso Zoraço, rei do inferno, ali em destaque. Do lado dele, o Ryuma, o deus da espada, fazendo a exata mesma pose que ele fez no mangá one shot quando ele corta a cabeça daquele dragão. Vemos também o Yasuye, o Ushimaru, e junto dele também ali o Onimaru, também sempre presente ao lado dele. Na parte de cima da capa colorida, o dragão, que provavelmente seria, né, o dragão cortado pelo próprio Ryuma. E por último, ali no canto superior esquerdo, em vermelho, foi quem eu fiquei um pouco mais na dúvida de quem seria. Vou deixar pra vocês aí responderem nos comentários. Começamos então o capítulo no meio de um completo caos que tá acontecendo na ilha de Egghead, com os pacifistas atacando os marinheiros. A gente pode ver o Sanji... Eu acho que tá bom pra nós, na verdade tá ruim pra nós, porque o Gorosei não tinha mostrado ainda. Indo na frente para salvar a Bonnie. Enquanto isso, a própria Bonnie enfrenta os marinheiros e a gente pode ver a pirueta que ela dá e os ângulos escolhidos pelo Oda, que, meu amigo, ele já falou que nesse arco tava gostando. A cirurgia que ele fez no olho realmente ali só aprimorou as habilidades do homem, né? E o próprio Oda, ele também já tinha dito quão empolgado ele estava em desenhar bundas nesse arco, e a gente pode ver que o homem tá cumprindo a sua palavra, né? Só que falando sério, o que mais interessa pra gente nessa parte é a habilidade da Bonnie quando ela atira um projétil no marinheiro, e esse marinheiro, ele fica com uma aparência completamente cadavérica, com o seu corpo quase que morto e deteriorado, só que logo depois ele volta à vida e ele depois cai no chão completamente traumatizado, achando que iria realmente morrer, né? Uma habilidade bem interessante ali, né? Depois a gente vê um pacifista sendo controlado pela vice-almirante Bluegrass, que tem o poder da
condução, e com isso ela consegue controlar pelo menos um dos pacifistas que deveriam estar ajudando a aliança do Vegapunk. E nisso, né, ela estando de frente a um desses pacifistas, acaba lembrando do seu pai e o Sanji precisa aparecer para salvar a Bonnie do tiro de laser que ele estava prestes a dar. Nisso, a gente parte ali para uma cena bem breve do Luffy lutando contra o Kizaru, onde o detalhe nessa parte vai para ambos estão cansados. E isso é interessante porque mostra uma sensação de igualdade ali, né, de equiparidade entre eles, que não foi mostrada, por exemplo, na luta do Kizaru contra o Rayleigh. Naquela luta, a gente pode ver que apenas o Rayleigh estava arfando ali depois de alguns minutos enquanto eles lutavam, só que nesse caso dessa batalha, não só o Luffy está arfando, mas também o Kizaru está sendo levado à exaustão. Claro que, né, demora para os personagens eles realmente estarem no fim das suas energias, mas ainda assim o Oda ele está claramente colocando os dois como iguais aqui nesse capítulo e depois ele também repete esse feito. Mas de repente, Kizaru, Luffy, Zoro, Rob Lucci e Jinbe sentem um calafrio e uma presença estranha. Detalhe que o Zoro e o Lucci eles também estão ali, né, representados com os rostos deles ali igualmente danificados, né, com danos leves ali nos seus rostos. Mas enfim, de repente surge o comando Parem pacifistas. Um círculo de invocação surge do chão e raios de hack começam a... Mano, essa parte que eu pirei, tá? Mano, o que tá acontecendo, mano? É o cara, o Beelzebub, alguma coisa assim? Sair de dentro dele, vemos da perspectiva do Vegapunk o quão enorme eram as nuvens e os raios saindo de dentro daquele círculo que continha uma série de número 5. O marinheiro se pergunta o que diabos era aquilo, mas dos olhos da criatura saíram um projétil que explode a sua cabeça, pois nenhum marinheiro abaixo de vice-almirante tinha a permissão de olhar nos olhos de um Gorosei. Eis então que surge uma das 5 estrelas anciãs, o deus guerreiro da defesa e da ciência, o Gorosei Saturno, com a aparência de uma aranha com chifres de touro e as nuvens que caracterizam o despertar da sua Akuma no Mi. Que introdução foi essa, galera? Roubando completamente a cena nesse capítulo, focando todos os olhares para ele, e não só isso, mas o quão bizarra é essa criatura. Tipo, não tem... Cara, é muito feio, mas ao mesmo tempo as inspirações que deram origem a essa Akuma no Mi, eu vou falar já já, porque logo depois disso a gente tem a continuação da luta do Luffy contra o Kizaru, onde o Luffy afunda o seu braço hackeado na cabeça do Kizaru, né? Muito engraçado porque literalmente aquela cena literalmente aquela conversa de quando a gente tem quando criança. Fala duvido. E o Kizaru falou duvido pro Luffy. E o Luffy falou o quê? Pou! Meu punho no teu ouvido. Nisso a gente vê o Kizaru começando a ver estrelas ali e sendo isolado para longe em direção a um prédio, enquanto o Luffy perde a sua forma do Gear 5 e cai esgotado no chão próximo ao Gorosei. Lembra que eu falei que o Oda ele continua colocando os dois ali como iguais? Ele fez isso exatamente nessa cena, com ambos ali, né, teoricamente, sendo isolados cada um para um lado. A gente não sabe exatamente a situação do Kizaru, né, que levou exatamente o mesmo golpe que o Kaido levou ali na luta entre eles lá no arco de Wano. Tudo bem, a gente não sabe a situação dele, só que ele foi isolado. Mas o Luffy está perdendo a sua forma do Gear 5, e se a gente vê o Kizaru voltando a continuar de pé, a gente pode considerar 1-0 pro Kizaru? Com o Luffy agora estando incapacitado, o pior cenário possível acontece. Luffy incapacitado de lutar e todos os presentes parecendo completamente à mercê daquela criatura, prestes a serem presos na teia daquela aranha. Mas Bonnie decide tomar a iniciativa, pegando uma espada e partindo para cima do Gorosei, e finca a espada no peito do Gorosei Saturno. E finaliza dessa forma o capítulo. Obviamente que essa cena final não tira a grandiosidade da introdução desse Gorosei, da fruta, da Akuma no Mi desse Gorosei, que obviamente vai dar algum jeito de conseguir ali, né, se livrar desse dano, ou esse dano não vai
significar nada para ele. Mas vamos agora para as teorias, galera. Primeiro, sobre o Gorosei Saturno, a gente já imaginava, a gente já tinha uma pequena dica dada pelo Oda a partir de uma capa colorida desenhada por ele, onde o Luffy enfrenta um bisão que possui a exata mesma cicatriz na lateral do rosto ali do Gorosei Saturno. Eu vi esse capítulo esses sendo dias. classificado como um bovino, acredito eu também, né? Seria já uma pequena dica ali para a inspiração inicial da Akuma no Mi do Gorosei Saturno, mas a coisa vai muito mais além. A principal inspiração que foi levantada durante esses últimos dias foi de que o Gorosei Saturno seria inspirado numa figura chamada Ushi Oni, que traduzindo literalmente seria touro ou bovino demoníaco, que é um yokai do folclore japonês que possui o torso de uma aranha e a cabeça. Nossa, mas essa coisa é muito feia. Jesus Kid, ainda bem que quando fez um design, tipo, bizarro, né? Você pode achar feio, mas é muito da hora, muito empoderado. Um touro. E essa inspiração é muito interessante porque, apesar das várias definições dessa criatura no folclore japonês, talvez o mais famoso Ushi Oni surja como um símbolo de proteção no festival do Ushi Oni. E essa definição de que essa criatura surge como um símbolo de proteção justifica o fato do Gorosei Saturno ter conseguido despertar a sua Akuma no Mi. Porque lembrando, o Kaido, durante o arco de Wano, disse que o despertar das Akuma no Mi acontece quando o seu corpo e a sua mente estão alinhados com o poder da sua Akuma no Mi. E quando a gente lembra da fruta do próprio Kaido, que era a fruta do peixe modelo dragão azul, a gente tem a definição do que seria o dragão azul que inspira a fruta do Kaido. O dragão azul que inspira a fruta do Kaido possui o significado de proteção e benevolência. E isso é curioso porque o Kaido em si, apesar dele querer proteger o próprio território, enfim, ele não é, definitivamente não é, uma pessoa benevolente. Ou seja, o Kaido como pessoa não estaria alinhado com o conceito da sua própria Akuma no Mi e por isso ele não teria conseguido despertar a sua fruta. Inclusive, eu acho que isso seja o motivo para que o Momo, que tem a exata mesma fruta do Kaido, só que de forma artificial, consiga superar o Kaido até o final do mangá de One Piece, já que ele sim tem uma forte vontade de proteger o próprio país de forma o quê? Benevolente, coisa que o Kaido não fazia. Ou seja, o Momo, ele possui não só a sua mente muito alinhada com o poder da sua fruta, mas agora ele também possui o corpo também maduro o suficiente para estar alinhado com essa fruta também. Então tem tudo para o Momo conseguir despertar sua fruta até o final do mangá de One Piece. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso também justifica o Gorosei Saturno ter conseguido despertar a sua fruta, já que na definição do Ushi Oni, o Ushi Oni ele surge como um símbolo de proteção. E o que define o Gorosei Saturno? Ele é justamente o quê? O deus guerreiro da ciência e da defesa. Alguém que busca proteger o sistema, o status quo como a gente conhece, basicamente proteger o governo mundial. Então sim, faz total sentido que o Gorosei Saturno ele tenha conseguido despertar a sua Akuma no Mi. Só que também existe uma segunda inspiração fortíssima para a origem dessa Akuma no Mi, galera, que um inscrito do canal publicou lá no grupo do Facebook, que tá sempre na descrição para quem quiser fazer parte, e eu vou trazer aqui para vocês essa segunda hipótese aqui nesse vídeo que também tá, ó, cara, sensacional. A segunda inspiração para a fruta do Gorosei Saturno seria a figura de Baal ou Beelzebub. Falei do Beelzebub, mano. Que é a primeira e principal entidade de uma lista de 72 entidades descritas pela primeira vez na arte da Goécia, um grimório medieval conhecido como a Chave Menor de Salomão. E agora eu vou listar os motivos para essa inspiração fazer tanto sentido. Eu ouvi falar nesse Baal Primeiro, também. Baal não nasceu originalmente como uma entidade malévola no paganismo semítico. Ele é uma corruptela do título Baal, presente em tratados posteriores de demonologia cristã medieval que seguiram o costume judaico de demonizar as deidades pagãs para desencorajar seus cultos e incentivar o proselitismo. Medieval, e normal. o que isso tudo aqui, essas palavras complicadas querem dizer? Que a imagem dessa figura foi deturpada para se tornar para ser vista
como uma entidade maligna. E se a gente for aplicar isso no contexto histórico do universo de One Piece, hoje em dia a gente tem a imagem de que os Gorosei são sim figuras malignas. Só que isso pode ser que nem sempre tenha sido verdade, que os Gorosei a princípio não fossem figuras necessariamente malignas, que talvez até quisessem fazer o bem para o mundo. Isso porque a gente sabe que o Oda ele gosta de brincar com a gente em relação a essa dualidade de bem e mal o mundo que não é existe preto e teoricamente no mundo de One Piece, mas que nem sempre as coisas são tão preto no branco, assim como o próprio Rayleigh ele disse, né? Caso o bando do Chapéu de Palha viesse a descobrir a verdadeira história, quem sabe eles não tivessem uma perspectiva diferente da que o bando do Roger teve. Seguindo, comumente nesses tratados, Baal era classificado como o primeiro e principal rei do inferno que morava e mandava nas partes do Oriente. Olha só, né? O Oda ele adora sempre puxar sardinha, né, para mitologias do Oriente, e nesse caso, apesar de não ser necessariamente uma inspiração oriental, ainda assim puxa um pouco desse ganchinho ali com o Oriente também, né? Curioso que ele menciona aqui como essa entidade sendo o rei do inferno, né? Quem mais é o rei do inferno? Zoro contra Exatamente. Saturno. Inclusive, aqui outro detalhe interessante. O nome de uma das técnicas do Zoro se chama Gyuki Uzume. E curiosamente, essa palavra Gyuki usa os mesmos kanjis de Uchi e Oni, que é justamente a inspiração anterior que eu mencionei para essa Akuma no Mi, que é o quê? O Shioni. Seguindo, galera, segundo alguns demonólogos, esse demônio fica mais forte no mês de outubro, que é quando os Goetas costumam evocá-lo. E eu não acredito, galera. Olha pro calendário e me diz que mês em que a gente está, galera. Oda gênio, mano. Exatamente. Meu Deus, como esse japonês é safado. Assim, tem muita coisa que é coincidência, que a gente fica impondo o Oda gênio, mas isso aqui não. Acho que a maioria das coisas é Oda gênio, não tem como. No mês de outubro. Porra. Cara, aí você olha pra mim, não tem como chamar o Oda de gênio depois dessa? Pelo amor de Deus. Olha o quão longe o cara foi no nível de preparação e arquitetura do próprio mangá, de controle da própria obra. Não, essa aí eu tenho que confessar, o Oda foi muito gênio. Inclusive, né, como eu falei no comecinho do meu vídeo, vale lembrar ali, né, o círculo de invocação, os vários, na verdade, círculos de invocação que aparecem ao fundo na primeira vez em que os Gorosei aparecem e que agora a gente vê mais uma vez aparecendo aqui também. Você pode ler o mangá 10 vezes, que vai acontecer algo no capítulo novo, as pessoas vão procurar coisas que poderiam ser foreshadowings, dica, e vai estar lá, mano. E você leu 10 vezes e você nunca reparou nisso. Como pode? Que inclusive já foi usado também durante o treinamento do Brook por aquela pequena seita ali, né, que estava tentando invocar Satã. Ou seja, pode ser que não só esse Gorosei Saturno seja inspirado em uma entidade de um demônio primordial, né, da mitologia pagã e etc. do mundo, mas pode ser que os outros Gorosei também sigam essa mesma linha de inspiração. Tudo bem, não sendo unicamente isso, puxando também para algum folclore japonês, algum yokai, fazendo aquela salada de fruta que o Oda ele gosta de fazer, mas ainda assim pode ser que o Oda ele siga sim esse padrão. E ainda, para fechar com chave de ouro, a aparência do Baal costuma ser retratada com a cabeça de um rei, de um gato e de um sapo, às vezes de forma combinada e em cima de pernas de aranha. Mas isso não é o mais interessante, porque o seu antecessor semítico também era representado com o quê? A aparência de um bovino. Assim como a gente viu nesse capítulo a aparência do Gorosei Saturno. Puta que pariu, galera! Cada vez que eu ia... Quanto mais eu listava aqui as referências e inspirações, meu irmão, mais arrepiado eu ficava, é muito bom. Como sempre, eu quero saber as teorias de vocês aí nos comentários e caso você queira assistir os últimos vídeos sobre o universo de One Piece que foram lançados aqui no canal, eles vão aparecer na tela agora já acabou o vídeo, tão bom que foi muito rápido pra mim. Tchau. Tchau, família! Bom, caramba, velho, esse capítulo foi muito bom, agora com o Bruno listando as referências da inspiração do Oda para Akuma no Mi do Saturno. Mano, que incrível, eu tava lendo o capítulo agorinha, tá ligado? Antes de vir gravar. Mano, apareceu o círculo lá de invocação do mal. Mano, que é isso? O cara é o Beelzebub? Que é isso, mano? Aí do nada aparece lá, parem, pacifistas. Aí aparece uma aranha bovina do caramba. Jesus, kid! Aí agora vem aqui e tem uma certa referência no Baal, Beelzebub, né? Jesus, e nesse yokai o Shioni aí. Nossa, velho. Oda gênio. E ainda publicou no mês de outubro, que segundo a listagem do Brunão, é onde o Baal fica mais forte. Onde os semíticos evocam ele. Jesus. Mano, surpreendente isso. Galerinha, se vocês gostaram disso tanto quanto eu,
vai deixando o like aí, se inscrevendo, ativando o sininho pra ajudar a gente no engajamento, que de pouquinho em pouquinho a gente cresce mais a cada dia. Só agradece. O link do vídeo original vai estar na descrição, minhas redes sociais também. Vídeo na sua telinha aí, cards, se vocês gostaram do conteúdo e quiserem ver mais. Então até a próxima, valeu, falou!